E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Hoje eu tô aqui com um advogado criminalista, um cara empreendedor, pai de família, um bom filho, tudo de bom. Roda a vinheta aí. Tenho a honra de receber meu amigo, doutor Tiago Lacerda Pereira, advogado criminalista, é isso? É isso aí. Legal. Muito obrigado pelas referências iniciais. Bondade sua, né? Você de fato é meu amigo, é meu irmão, então... Não, mas você é um cabra é bom suspeito. na sua profissão. Bom, eu tento, eu me dedico a isso. Já desde sempre que eu sou apaixonado pelo direito, né? E advogando, eu me dedico a fazer o melhor, realmente. Mas como que foi? Nasceu lá o Tiago, cresceu jogando bola na rua e tal. Bem E isso. aí? Bem isso. Eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista. Lá onde meu pai pôde se dedicar para dar a nossa educação, eu e minhas duas irmãs, a Tâmara mais velha e a Tamires mais nova. E a Tâmara também é advogada. Também, a Tamires também. Também. Somos os três advogados. Mas isso aconteceu depois de muita história, né? Durante a minha infância eu fui bem um moleque de rua que brincava muito na rua. Acho que foi típico da nossa geração, da nossa, né? da nossa geração isso mesmo. O... Seus pais são vivos ainda? São moram vivos. aqui na Davi capital. e Terezinha moram na capital, trabalham, ainda são ativos. Meu pai é minha grande referência de vida, de hombridade. Minha mãe é uma mulher espetacular também. Eu venho de um berço muito privilegiado. Nós tivemos muito amor em casa, sabe? Meus pais sempre... Foi o que era possível eles nos darem. Então, nós não tivemos riqueza material. Eu venho de uma família de origem muito humilde, mas meu pai e minha mãe ensinaram a mim e às minhas irmãs a gente sempre se manter muito unido, como um feixe de Esopo, e a nossa família é permeada de amor. Isso foi um grande diferencial, acho que na minha própria história. Eu digo isso porque eu estava falando que eu sou nascido e criado na Zona Leste, então as expectativas da rapaziada da minha geração não eram as melhores. Aliás, eu, dentre vários amigos, fui um cara que seguiu um caminho melhor. Muitos outros ficaram pelo caminho, muitos outros tomaram uma direção que não é a melhor da vida. E você acha assim, você deve estar falando isso no seu período de adolescência, Isso, né? isso mesmo. Que é normalmente quando se cai pra lá ou pra cá, né? Meu pai passava muito tempo no trabalho, minha mãe era do lar nessa época, e então eu fui um moleque que fui criado ali na rua, que estava sempre na rua o tempo inteiro. O tempo que eu não estava na escola, que era uma exigência da minha mãe, eu estava na rua brincando com os meus amigos. Então ali tinha espaço para tudo, né? Pouca vigilância dos pais, no caso meu pai trabalhando e minha mãe dentro de casa por um período de tempo bem considerável. Então por isso que eu ficava bastante tempo na rua. Mas sempre com essa vigilância da minha mãe, bem de perto ali, obrigando a estudar e tal. A mãe é um bicho que controla a vida do marido, que ela acerta a vida do marido, ela acerta a vida do filho, ela acaba acertando, acolhendo a vida dos pais. É um troço louco, né? É a importância da família, né, Dé? É a importância da família que a meu juízo, traz isso para todas as pessoas. Quando a gente tem uma família sólida em casa, que ensine princípios, valores, e a mãe se destaca nesse papel, porque nas gerações, na década de 90, não era tão comum as mulheres irem para o trabalho. Sim, elas sim. mantinham o lar enquanto o homem estava ali trabalhando, levando o sustento. Então a mulher tem um papel, ou teve um papel preponderante sobre isso, né? Claro. E a mãe, especialmente. Mas e aí? Daí tudo bem, você foi crescendo e tal, e como é que você tomou? Falou, pô, vou me tornar advogado, eu vou... Porque você poderia ser taxista, você poderia ser astronauta. Eu desejava seguir a carreira militar, por conta de influência do meu pai. Então, quando... Seu pai é militar? Isso, meu pai foi policial militar durante a vida inteira. É mesmo? Puxa, que legal. Foi policial militar na década de 70, 80 e 90 aqui em São Paulo, na capital. Na época. Então você chegou a andar naquelas veraneios. Pô, tem foto lá em casa, maravilhoso. E isso sempre me rodeou, né?
Então surgiu o interesse logo que eu era adolescente, com 15, 16 anos ali, aquela coisa de policial, de ser policial. Muitos outros parentes da minha família também eram policiais, o que motivava ainda mais isso. E foi mais ou menos como surgiu a expectativa, não inicialmente de trabalhar com direito, mas de estar ali ligado à justiça como um todo, né? Afinal, a polícia faz esse primeiro trabalho de levar as pessoas à justiça. Então, daí surgiu o interesse. Mas meu pai não queria de nenhuma forma que eu fosse policial militar. Mas por quê? Olha, eu não sei. Medo, receio? Talvez porque a condição do policial militar, pelo menos a que meu pai retratava naquela década, não era das melhores. E meu pai, sendo praça da polícia militar, tinha um salário curto que dava para criar gente com muita dificuldade. E não tinha perspectiva de melhora na carreira policial. Por não ser oficial, ser praça. Entendi. Daí então meu pai, ao longo dos anos trabalhando, em dado período da vida dele, ele constituiu uma empresa. E dessa empresa que começou a melhorar a nossa situação financeira, que motivou a gente sair de São Miguel Paulista e mudar para um outro bairro, teoricamente melhor. E a partir daí a possibilidade de estudar, de cursar o ensino superior. Primeiro foi a Tâmara, a minha irmã mais velha. Você é do meio? É, eu sou do meio. Eu tenho 37 anos. E a Tâmara tem 40, vai completar 41 agora nos próximos dias, dia 29. E foi a partir dela que surgiu esse interesse mais concreto, porque ela foi cursar Direito na universidade. À época ela conseguiu, em razão de programas de incentivo ao estudo em nível superior, foi através de FIES, então foi com muita dificuldade que a minha irmã mais velha conseguiu formar. Meu pai não conseguia sustentar a faculdade, então foi através de programas como o FIES que a minha irmã conseguiu ingressar na universidade. A partir daí, minha mãe quase que me obrigou a estudar também, porque não era a minha ideia inicial. Nesse período, nessa época, saindo ali da adolescência, prestes a completar a maioridade, eu era atleta de natação do Corinthians. Caramba! Eu nadei lá por muitos anos. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. Isso me deu estrutura, me deu conhecimento para a vida adulta, que são muito valiosos. Naquele momento, então, eu pensava, a única possibilidade de faculdade é educação física. Era o que eu queria naquele momento. Além de estudar, na ocasião, para concursos para ingressar na carreira militar. Então, tentei SpaceX, acho que a gente até falou isso particularmente, né? Tentei outros tantos concursos para ingressar na carreira militar. Não fui bem sucedido, porque não estudava o suficiente. Daí, então, minha mãe quase que me empurrou para a universidade, falando que eu não podia permanecer lá sem estudar. Então, a importância da mãe, né? Daí que eu ingressei na faculdade de Direito por influência da minha irmã, não por outra razão. Eu não sabia, na verdade, o que era a faculdade de Direito. A Tâmara ela não é criminalista. E da onde surgiu esse negócio de, poxa, eu quero atuar na área criminal? Cara, olha, pra ser muito sincero, eu não sei, eu acho que foi um pouco orgânico, sabe? Eu acho que tem um lance de vocação, que vem muito da personalidade que meu pai, que eu acabei recebendo do meu pai, ou aprendendo com meu pai, de uma coisa com a justiça criminal, de analisar isso com um pouco mais de profundidade, ou de estar mais perto disso. Então o interesse surgiu meio que de forma orgânica, eu acho que era um pouco da minha personalidade. E quando eu cursei a faculdade de Direito, então eu me tornei bacharel em Direito, a faculdade de Direito traz um entusiasmo que é irreal muitas vezes, mas o cara sai da faculdade de Direito muito entusiasmado com a nossa legislação, o cumprimento das leis. E eu tenho uma personalidade que eu acho que inclina para esse lado. É meio bruto, né? Eu não sei se é bruto a falar, mas eu sou um cara que gosto de lutar pelo meu direito. Pelo justo, né? Digamos que sim. Porque nem sempre a justiça pratica a justiça mesmo. Tem um ditadinho que diz que muitas vezes o correto não é justo e o justo não é correto. Exatamente. Mas foi a partir disso que surgiu o interesse com a justiça criminal, porque até então, antes de colar grau na faculdade de Direito, eu trabalhava em escritórios cíveis. Então eu fui estagiário de um escritório de advocacia, de um grande escritório de advocacia que
trabalhava em favor do Bradesco, então eu trabalhava com contencioso cível, são muitos processos que envolvem banco. Então depois eu trabalhei num outro grande escritório aqui de São Paulo, que prestava serviço para a ANEEL, hoje a ANEEL, né? Naquela época... Agência Nacional... Não, a ANEEL é a... A Enel. Enel, melhor dizendo, isso, tem razão, Enel. E aí, depois de trabalhar, depois eu me formei advogado, e daí então eu já não trabalhava mais nesses escritórios, eu fui buscar meu próprio caminho. E tinha ali a porta que foi aberta pela minha irmã. Então eu não fui correr atrás de lutar por um escritório, porque eu já tinha ali uma estrutura, que era a estrutura de trabalho que a minha irmã vinha desenvolvendo já, que é formada há mais tempo que eu. Mas em paralelo a isso, eu continuei estudando depois que eu colei grau na universidade. Então eu parti para uma pós-graduação e foi em Direito e Processo Penal, na Escola Paulista de Direito. E lá eu tive contato com professores que me encantavam. Essa é a verdade. Os caras falavam do direito penal, do processo penal, com um encanto, e isso foi enraizado em mim. Eu me apaixonei pela matéria e a partir de então eu comecei a me interessar pelo trabalho jurídico na área criminal. E em razão da forte ligação que eu ainda tenho lá com o meu bairro de origem, que é São Miguel Paulista, que é um bairro também conhecido pela criminalidade, extremo da Zona Leste. Claro, claro. Não é diferente de muitos bairros da periferia aqui de São Paulo. Eu tive indicações. Pô, o Thiago é advogado, o Thiago se formou em Direito. Então, desse burburinho aí a respeito da minha formação acadêmica, eu comecei a trabalhar. Os caras começaram a me procurar. E do primeiro caso pra cá, foi apaixonante. Eu já me dediquei no primeiro caso e isso me trouxe uma série de benefícios financeiros para um cara muito jovem como eu era. E também a repercussão lá entre os meus amigos. Pô, o Thiagão é o cara. Resolveu, livrou o cara da prisão. E isso vai trazendo um encantamento, né? É o estímulo para o seu trabalho e foi a partir daí que eu comecei efetivamente a trabalhar na área criminal e estudando também em paralelo para que eu pudesse desenvolver isso de forma melhor. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz anteriormente, eu já sei a resposta, inclusive você me convenceu de uma forma que eu pensava completamente diferente. O cara vai lá, o cidadão vai lá e comete um crime, matou um pai de família, arrebentou com a família, foi preso. Qual é a sensação de você falar assim, poxa, mas eu estou defendendo um cara que acabou com aquela família ali? Como é que é isso para o advogado? É como é para qualquer outra pessoa. O advogado muitas vezes se impressiona com a matéria que é tratada num flagrante ou no curso de um processo. Mas lá quando eu fui empossado dos direitos de um advogado, de trabalhar como advogado, eu prometi que eu iria defender a justiça. E para que a justiça aconteça, mesmo para um infrator da lei, é necessária a presença de um advogado. É necessário que ele tenha a assessoria de um advogado para aplicar ali em favor dele o melhor direito e também para legitimar aquele processo que é promovido pelo Estado. Então, sem a figura do defensor, nem a própria punição pode existir. Porque muitas vezes as pessoas, eu vejo muito isso, as pessoas comentando e tal, e hoje eu tenho outra visão, mas eu também tinha essa visão de que o advogado criminalista, o defensor, ele é um cara meio ardiloso, ele tem uma carta na manga que ele vai... E não é nada disso. Em última análise, é o cara que precisa procurar saber se aquele procedimento imposto contra o suposto infrator é o procedimento correto, é o procedimento adequado. Você não está defendendo o crime dele. Não, absolutamente. Você só está defendendo que ele seja tratado a rigor da lei com o cuidado de não ser nada desrespeitado. Punido excessivamente, punido sem a razoabilidade necessária nas decisões judiciais, punido sem que a conduta dele seja individualizada. Então é muito comum que pessoas sejam submetidas a um processo e que surjam dali condenações que não são condenações justas, como você disse, condenação de um inocente ou a condenação de um culpado em excesso.
um excesso que não está previsto em lei, um excesso que, embora previsto em lei, foi aplicado 2 vezes. Então, uma série de hipóteses que faz com que um processo, mesmo contra uma pessoa que realmente infringiu a lei, não aconteça de forma legal. Nós tivemos um exemplo aí famosíssimo, que é o do presidente Lula, que foi processado pela Justiça Federal lá do Paraná, e ao final de todo o processo, ou em dado momento desse processo, que eu não conheço a fundo, foi verificado que o juízo que o processava era um juízo parcial. Ou seja, que o juiz ali ele ocupava um lado, que era o lado da acusação. Então, é um processo claramente inidôneo, é ilegítimo. É impossível que um réu vá a julgamento, sendo que tendencioso, né? De uma forma sendo que o juiz já tomou um partido. Então, eu estou falando de um caso famoso, não estou fazendo referência a nenhuma política. Não, mas é um caso, claro. E isso não quer dizer que ele é culpado ou inocente. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos, porque ele não foi submetido a um julgamento justo, equilibrado. Não foi. E por essa razão, através dos advogados, é que ele conseguiu a declaração da justiça que havia ali uma parcialidade indesejada. Então isso acontece todos os dias. Então o advogado não defende o bandido, não defende a infração penal. Eu já fui vítima de roubo por pelo menos 2 vezes. E eu sei qual é a sensação. Certamente, se aquele bandido que me roubou fosse preso, eu não queria não sou simpático ao cara, não estou feliz. Claro. Entende? Mas algum advogado vai precisar defendê-lo, até para que a condenação seja exequível. O Estado cumpra o seu dever de punir. Então, ali a figura do advogado é essencial. Eu não faço esse juízo de valor quando o cara vem me procurar. E como é que é esse negócio? Porque, assim, uma coisa, por exemplo, eu imagino, não faço ideia, mas imagino. O defensor público do Estado, né? Sim. O réu está preso, ele conhece o réu na hora ali da audiência, tá tranquilo, né? É assim que acontece. Não, beleza, isso aí tá legal. Agora, de repente, hoje com grandes facções, com crime organizado, de repente um bandidão te procura. Porra, legal, eu vou defendê-lo, mas eu sei que ele é um bandidão. Como é que é esse primeiro encontro, esse negócio de... Onde é que eu vou na casa dele? Não vou. De jeito nenhum, Como né? é que funciona isso? O que é super comum na advocacia criminal. E eu estou me referindo aqui a uma advocacia criminal no estágio em que eu estou, que é um estágio ali inicial. Eu pretendo ainda na minha carreira me desenvolver muito. Mas você tem muitos grandes casos, poxa. Tenho. Não é tão inicial assim. Se a gente for colocar aí em 100% dos advogados aí, dividir, sei lá, em 5 graus, você não está no primeiro, no segundo. Não, mas talvez eu seja um cara ali que estou trabalhando para conquistar um espaço maior na prateleira dos advogados valiosos, dos grandes advogados, dos notáveis, sabe? E a advocacia hoje é muito presente em todos os bairros. Hoje é muito mais fácil você encontrar um advogado do que na década de 70. Então, convenhamos que eu estou ali no meio, estou lutando. Mas então, pontuando essa questão, sem a gente perder depois a outra linha de raciocínio, hoje a gente encontra muitos maus profissionais também. Muitos. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, parece que abriu o saco assim dos advogados, né? A começar pela ética, né? Você veja, os advogados antigamente eram conhecidos, pelo menos são as histórias que eu ouvi dos meus professores de academia, pela ética, eram reconhecidos pela ética, eram profissionais de uma conduta diferenciada. E hoje, a meu juízo, isso já não acontece mais como deveria ser. Então, chega lá ao meu escritório uma consulta, eu não estou me importando se aquela pessoa que está me consultando já tem advogado constituído ou não. Simplesmente eu me debruço sobre o caso dele e mesmo que eu reconheça ali a existência de um colega trabalhando, eu teço comentários, eu faço crítica ao trabalho do colega, o que não é nada ético. Então isso é muito comum. Há um conflito, há um desrespeito generalizado entre os advogados. Por que um condenado, sei lá, um réu, seja ele
tem que ter um monte de advogados? Então não tem que ter um monte. A verdade é que ele tem que ter um. Seja constituído ou seja um defensor público. Até porque, como eu disse, Senão... o processo não pode existir sem a figura do defensor. Então, seja particular ou público, ele precisa constituir um advogado. Alguns mais abastados têm condição de constituir vários. Então, mas pra quê? Não tem finalidade. É para um trabalho a 4 mãos, é um trabalho em cooperação, é a conveniência do constituinte. Você tem esse direito. Será que é o medo que o cara tem? Ah, sem dúvida. Ele fala, eu vou pegar um monte de gente aqui que... Medo, insegurança. Para que o constituinte, o interessado, possa contratar um advogado, é fundamental que ele estabeleça com essa pessoa um grau de confiança. Isso, no mais das vezes, não acontece como deveria. Então, eu nunca vi o André, ele chega ao meu escritório, me despeja lá um problema, eu vou tecer alguns comentários relacionados àquilo, dar minha indicação jurídica para o assunto. Agora, qual a afinidade que o André tem com o Thiago? Zero. Nenhuma. Então, isso afasta muitas vezes o constituinte do seu defensor, o que motiva, em alguns dos casos, o cara a ir procurar um outro, uma segunda opinião. É quase que isso. Que é diferente do réu preso, porque o cara, teoricamente, quando tá preso, ele já tá ali, ele tá no último, né? Ele já chegou no fundo do poço. Na hora que ele vê o advogado, a prisão... é quase um santo pra ele ali na frente. É isso mesmo. Ele olha e fala, doutor, olha, deixa eu te explicar. Eu imagino que seja assim, porque uma coisa é o seguinte, eu imagino que estão me investigando, porque eu bati uma carteira ali, isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que tá 30 dias enjaulado. Cara... A única coisa que o cara quer ouvir é uma perspectiva boa. Claro. Olha, você vai sair da prisão. Esse é um grande problema que a advocacia enfrenta. Porque são os profissionais que vão até lá e prometem. E percebendo essa vulnerabilidade do cara que está preso, prometem. Puta. Aí você me perguntou antes da gente fazer esse gancho na conversa. E aí, quando aquele chefão de organização criminosa te procura e etc. Primeiro que eu não advogo para organização criminosa, eu advogo para pessoa física. Se aquele constituinte integra ou não organização criminosa, cabe ao Estado comprovar aquilo. Inclusive, ele pode, nessa hipótese, estar me procurando exatamente para se defender de uma acusação de integrar organização criminosa. Então, na realidade, eu defendo a pessoa física. Eu não trabalho para uma organização criminosa A ou B, embora eu saiba da existência. E quando esses caras me procuram, e a gente tem a oportunidade de saber que ele é integrante de facção criminosa, não muda nada. Para mim, especialmente, não muda nada porque é uma política que eu estabeleci na prestação do meu trabalho, que eu pauto na transparência, na fidelidade. O cara está me procurando como um meio de apoio para a solução do problema que é dele. Então, se eu passar a não ser leal e transparente aquele contrato que a gente estabeleceu, a razão de eu existir ali já... Não, e outra coisa, se perdeu. Pode matar também. Pode. Agora, quando a gente estabelece essa transparência, essa fidelidade ao constituinte, eu acho que a coisa é muito menos traumática. Tanto pro lado do advogado quanto pro lado do cara. Eu vi recentemente agora, num grande entrevistador do SBT ou da Record, não sei, o caso de uma advogada que virou influencer. É muito famosa, né? Então, e ele entrevistando ela, e ela falou uma coisa, exatamente, falou, cara, eu sou advogado. Não, mas olha, na entrevista lá, ele perguntou, não, mas você advoga para o PCC? Ele falou, não, advoga para a pessoa. Se ela é do PCC, do PC, do B, é outra história. A minha resposta foi quase que um clichê, né? Sim. Porque todo aquele que milita na área penal, ele vai responder isso via de regra. Que ele não trabalha em função de nenhuma organização. E ainda que trabalhe ali de forma oculta, ele não vai revelar que ele trabalha para a organização. Claro. Até porque, se ele se propor a esse papel, ele deixa de ser advogado e passa a ser integrante daquela organização. Passa a ser um criminoso. Não é? Então, não é tão fácil assim de digerir essa ideia. O fato é que, sem a existência do advogado, seja para o criminoso bandidão perigoso, seja para o cara que é apontado um batedor de carteira, precisa da figura do advogado ali. Isso ninguém consegue escapar. E enxergando dessa forma, a coisa fica mais leve, né? Fica. É muito comum acontecer, eu acho que eu já até levei esse papo com você também, dizendo que a justiça criminal ela é bem democrática.
Então, a qualquer momento, você pode estar sujeito à jurisdição da justiça criminal sem ser, entre aspas, um criminoso. Você pode se envolver num acidente de trânsito que sobrevenha uma vítima. Você pode conduzir eventualmente o seu automóvel depois de ingerir bebida alcoólica. Puxa vida. Pois é. São crimes mais comuns, né? Poxa vida, é uma pena que aconteça tanto, mas veja aí a importância da Lei Maria da Penha. Sim, sim. Dizem os estudos que nesse período de pandemia o índice de criminalidade dessa natureza aumentou muito. Então é o cara que, teoricamente, ele não é um criminoso. Ele não é integrante de nenhuma organização criminosa. Mas ocorreu um fato criminoso. Mas ele pratica um crime. É verdade. E é esse cara que vai à justiça e que clama para que tenha um julgamento justo, conforme prescreve a lei. E em outro momento, é o mesmo cara que fica lá brigando na rede social por punição, por prisão a qualquer custo. Então, como se o nosso problema fosse prender as pessoas, prender os supostos infratores. E eu que trabalho no sistema de justiça criminal, sei bem que não é essa a realidade. O Brasil, eu já disse isso para você também. Desculpa, estou sendo repetitivo. Mas não, pelo amor de Deus. Mas é verdade. O Brasil é o quarto país do mundo que mais prende. Então, talvez o problema não esteja exatamente na prisão. Mas será que é o quarto que mais solta também? Não sei, proporcionalmente talvez sim. Mas a questão é que a prisão, a pena corporal, não é a solução de todos os problemas da sociedade. Sim, não, concordo. Mas é uma vertente, é um braço que ajuda, porque é igual estratégia de marketing, né? Você põe um anúncio ali, passa o carrinho falando e tal. Eu acho que a construção da sociedade e a desconstrução desse lado mal do criminoso também entra aí a questão da pena do regime fechado. Por Sim, que não? Mas são questões diferentes, né? Para uma pessoa que não trabalha com direito, é difícil compreender o nosso sistema de justiça criminal. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa presa e acha que ela está cumprindo pena. E, na maioria das vezes, não é bem isso. Ele está preso cautelarmente. Ele está preso sem que haja, com relação a ele, uma condenação passada em julgado, transitada, um processo finalizado. Nem sempre isso acontece. Cumprir pena que é bem diferente e uma exceção no Brasil, porque na maior parte, no mais grosso da criminalidade que a gente conhece, do dia a dia, as pessoas cumprem um tempo muito curto de pena, porque a lei de execução penal, que estabelece as condições do cumprimento dessa pena, prevê a progressão do regime. Então, muitas vezes a sociedade reclama isso, reclama que o cara seja mantido no cárcere por mais tempo. Porque, poxa vida, o cara rouba uma pessoa usando uma arma de fogo, impõe um medo absurdo e logo depois, mesmo que condenado, ele passa ali, vamos falar muito, quando é primário, 1 ano na prisão em regime fechado. Passado 1 ano, ele já cumpriu o período necessário para progredir ao regime semiaberto. E aí é uma questão de tempo. Ele continua preso, só que em regime semiaberto. Muitas vezes continua cumprindo a pena não preso em regime aberto, por exemplo. Então é muito comum esse anseio da sociedade em querer punir, em querer prender, não parece, do ponto de vista científico do direito penal, a maneira mais apropriada de você combater a criminalidade. Mas, por exemplo, teve uma época aí que o sequestro era né, todo dia, vários casos e tal. De repente parou. Certo. E talvez o crédito disso tenha se dado ao aumento da pena em regime fechado. Porque, peraí, se eu vou sequestrar o meu amigo aqui, certo, aí eu vou ficar 5 anos preso. Legal. Mas se eu for sequestrar ele e for ficar 15... não, eu vou roubar a carteira dele. Não é um pensamento, um raciocínio meio lógico? Sim. Mas eu não acredito que o criminoso, seja lá de qual modalidade, faça esse juízo de valor antes de praticar o crime. Não é possível, não, mas deve fazer. Olha,
Oh, não é possível. Porque o cara apertar o calo é duro. Então, de verdade, eu não acho que o cara pense nisso antes de praticar o crime. Porque senão ele praticaria uma modalidade cuja pena é mais branda e o proveito econômico seja parecido, digamos. Seria a lógica. Digamos. Seria o empreendedorismo do crime, né? Isso, o cara é o cara que tem a perspectiva. Pelo menos se eu vou preso, eu vou... Veja só, um exemplo aqui grosseiro, mas vamos supor que o cara roube um carro para entregar esse carro no desmanche, tá certo? Certo. E ele pode praticar esse crime, ter o mesmo proveito econômico, furtando o carro. Eu não acho exatamente que ele faça um juízo de valor antes da prática desse delito, de falar, puxa vida, eu vou furtar ao invés de roubar, porque a pena é menor. Assim como para tudo a gente precisa ser vocacionado, né, talvez. Eu acho que é isso. E a tendência delinquente, muitas vezes, a falta de educação. A falta de educação é um fator determinante para o cara ir para o mundo do crime. Agora vamos voltar lá no começo da nossa conversa, quando você estava falando que, porra, era aquele moleque que ficava na rua jogando bola e tal. A gente sabe que a conduta lá se dá biopsicossócio, a condição, né? Para o cara é biológica, é social. Predisposição. Isso. Você acha o seguinte, que naquele meio lá, que ali podem, num meio de adolescência, você pega lá 5 adolescentes, pode sair o presidente da República dali, o Fernandinho Beiramar dali, né? Pode sair tudo, o Nelson Piquet pode sair dali e tudo mais. E por que um vai e outro não? Talvez seja a influência da família. Porque a minha experiência deu conta disso. Eu fui criado junto com vários outros amigos de infância que tomaram outros rumos na vida. Agora, eu me lembro muito claramente da minha mãe e do meu pai serem muito presentes, muito austeros nesse aspecto, de estar cuidando, de olhar meu caderno quando eu chegasse da escola, isso na 6ª, 7ª série, ou seja, já era um adolescente ali. Mas minha mãe sempre teve esse cuidado. Então eu atribuo a essas possibilidades à família, ao cara que tem uma estrutura, uma rede de apoio. Rede com pessoas com quem ele pode contar. Pessoas que deem a direção, pessoas que encaminhem. Então tá aí a diferença. No final das contas, no frigir dos ovos, eu acho que é educação associada a uma rede de apoio, que em outras palavras pode ser também a família. Entende? Entendi. Eu acho que é isso que deixa o cara mais inclinado a uma coisa ou outra. E não exatamente o fato dele viver na periferia. Eu acho que isso não torna ninguém criminoso. Porque eu fico vendo... Acho não, tenho certeza. E já conversei com algumas pessoas que eu entrevistei aqui e tudo mais, e vejo pela experiência da minha esposa. Ela trabalha numa instituição que entrega cestas básicas em lugares assim, paupérrimos, mas coisa que a gente não imagina que exista. Ela falou, você chega lá, tem 3 caras fumando pedra aqui do lado, tem a mãe batendo nos filhos lá, rato passando no esgoto. Então, aí é aquela história. Nasce o piquirrucho lá, vai crescendo, tá, 5 anos de idade. Aí ele tem o pai preso, o tio que foi morto, a mãe dele é prostituta e os irmãos mais velhos fumam pedra. Que outra realidade esse moleque conhece? Nenhuma. Ele não sabe. Então, acho que isso está ligado à educação, né? Essa base de apoio, essa rede de apoio, que em alguma medida tá rasgada ali, tá deteriorada. Ele não tem. Qual é a perspectiva de um garoto aí com 14, 15 anos de idade, que o pai está preso, a mãe, quando não está presa também, muitas vezes em razão da prática criminosa que o pai exercia, a mãe está trabalhando o tempo inteiro. Então fica uma criança, um pré-adolescente, que é essencialmente vulnerável a qualquer coisa, e está ali, está na rua. Pronta para qualquer coisa, pronta para qualquer um que esteja bem intencionado ou mal intencionado. Então meio que encaminha essa criança, esse adolescente, para um lado ruim, né, da vida. Agora, outra... Eu acho que é isso. Outra questão também,
a pessoa presa tem o auxílio hoje em dia, né? Auxílio reclusão, né? Auxílio reclusão. E muito se tem essa discussão aí de que o preso deveria pagar para trabalhar, para pagar a sua pena, né? Você não acha que isso seria viável? Acho. Porque Acho que seria uma viável. vez que ele cometeu, ele tá lá, não é porque eu quis que ele escolheu estar lá, né? Isso está muito ligado à política de reabilitação criminal daquele infrator da lei. Então, qual é o propósito da nossa sociedade quando a gente encaminha o cara para a prisão? Ele se ressocializar. Teoricamente, sim. E se ressocializa como? Automaticamente? Não. Como se lá fosse uma máquina de forma orgânica, ele entra perigoso e sai bonzinho? Não é assim que acontece. Se não existir ali uma aplicação multidisciplinar em favor da reabilitação daquele cara, é muito possível que ele saia pior do que ele entrou. Tá? Então, nós precisamos pensar no sistema de justiça criminal com esse viés, com viés pedagógico. Se a gente simplesmente pensar em acumular o cara lá, vai jogando. Bandido, joga lá pra cadeia, deixa lá esquecido. Como se ali fosse um depósito de gente. Era melhor ter a pena de morte. A gente já sofria menos. Nós já temos a resposta de forma muito clara. Talvez a sociedade não enxergue exatamente isso, mas não deu certo. Mandar os caras pra prisão como se fosse um depósito de pessoas não dá certo. Foi a partir disso que as organizações criminosas surgiram. Pelo fato do Estado simplesmente condenar e vai jogando o cara... Começavam a se matar lá e falaram, vamos criar nossa lei aqui. Exatamente. É a lei do mundo do crime. Foi um instrumento de defesa. Não estou aqui defendendo os bandidos, não é isso que eu estou dizendo. Mas naquela sociedade que eles vivem, a sociedade prisional, eles precisavam, naquele momento, segundo dados históricos, estabelecer um mecanismo de defesa. E foi quando surgiram as organizações criminosas. Mas então, partindo desse raciocínio aí, você vê... Eu que pensei que a conversa não fosse fluir, hein? Tá vendo? O negócio anda. Eu assisti alguns vídeos, vários, né? Eu sou meio apaixonado por essa matéria e... Os caras lá têm o Tribunal do Crime. Tem. Né? Então eles têm leis rígidas. Não tem conversa. Por isso que o cara não faz. Não tem ampla defesa lá. Mas então, e aí ele não quer. O Estado, se me punir, eu fico puto. Eu reclamo, eu brigo pra caramba. Agora o outro aqui, o tribunal da minha associação aqui, eu não infrinjo, porque senão eu me mato. Eles até infringem muitas vezes. E aí são submetidos ao tribunal e sujeitos às penas desse tribunal. Um tribunal do crime, é um tribunal criminoso, é um tribunal Sim. Enfim. Então eles são submetidos a isso e muitas vezes são punidos. Mas por isso que os caras não fazem. Mas fazem, sim. Fazem. Mas é porque a gente não tem a notícia. Bom, é verdade. A gente não tem a notícia. Eu ouço muito mais falar de, puxa, fulano, Beltrano foi submetido ao tribunal do crime, mas porque eu tenho contato, em razão da lida profissional mesmo. E como é que é quando o preso... Porque agora, claro, você já tem muitos anos de profissão, você já deve ter acostumado. Mas as primeiras vezes... Porque, escuta, tá vindo um bandido, vai lá. O cara acabou de matar 3 negros, roubou um ônibus, tacou fogo no avião. Vai sentar aqui na frente. Provavelmente vai estar armado. Não é essa a sensação que dá? Eu não sei. Eu acho que com o passar do tempo a gente acostuma e enxerga essa situação de outra maneira. Porque o cara, quando vai buscar o apoio do advogado, o auxílio do advogado, ele vai desarmado literalmente. Então ele vai sem... Nunca vi ninguém armado. O advogado é o único saída dele. Né? Ou raríssimas exceções que eu tenha visto algum suposto infrator armado conversando comigo, por exemplo. Mas, no mais das vezes, isso não acontece. Ele vai lá e é uma pessoa como qualquer outra. Só que ele tem um desvio social, um desvio de caráter que não fica evidente ali no momento em que ele está conversando comigo. Pelo contrário, eu já conheci pessoas apontadas como criminosos, de altíssima periculosidade, inclusive, muito amáveis, muito sociáveis. Agora você me pergunta, Thiago, como isso pode acontecer? Eu não sei. O fato é que são mesmo. Então, se você encontrar uma dessas pessoas na rua, você certamente não vai dizer aquele cara é um criminoso. Não vai dizer, porque o cara é um cara sociável, é um cara simpático, muitas vezes é bom papo.
Então são perfis. Porque Já tem aquele bandidão que é o malandro. tem. E aí, parça, tal. E tem e normalmente os cabeças da coisa, não os são caras assim. São Não. uns caras bacanas e tal. Essa é a conversa regra. bem e tal. Essa é a regra. Bom, exemplo maior Fernandinho disso. Beiramar. É. Eu vi entrevistas dele, o cara fala fluente. O Beiramar é um bandido confesso. Ele já confirmou que integrava a organização criminosa, que praticava crime de tráfico de drogas. Agora, tantos outros que não são confessos como Beiramar. Mas que é um exemplo melhor desses bandidos de alta periculosidade, muitos dos nossos representantes que estão aí no poder. Sim. São verdadeiros bandidos, são criminosos. E travestidos ali atrás daquela imagem de pessoa, entre aspas, do bem. Mas aí você não acha que tinha que acabar e começar tudo de novo? Você Mas não acha como que é isso? Qual é essa fórmula social, essa utopia, eu né? também não sei, porque eu acho que chegou um ponto que tá tudo tão corrompido. Tudo. Essa é a minha impressão Cara, também. olha assim, fala, se eu for pra lá, não tem jeito. Tudo. A gente desacredita das instituições, né? Tá aí, é um problema social gravíssimo. Porque na medida em que... Como é que resolve isso? Imagine você que nós, cidadãos, já não acreditamos mais nos critérios da justiça, na idoneidade da justiça. Então a gente... É muito comum ver pessoas discutindo a respeito do STF. Então as instituições públicas estão desacreditadas. E isso causa um efeito social muito absurdo. Porque a partir do momento que você não reconhece aquela instituição de Estado, você está, em alguma medida, renegando a existência do Estado. Bom, eu não acho que a justiça seja séria. Hoje eu ainda ouvi de um amigo a justiça corrupta que existe em nosso país. Ser corrupto não é justo. Justamente. Então você já não tem mais o crédito que a justiça merece. Você qualifica a justiça, o judiciário, de corrupto, então você está renegando parte do Estado, que é essencial para controle social. O Estado se justifica, segundo uma teoria, o Estado se justifica no controle social, para regular as relações sociais. Então existe o Estado exatamente para isso. O Estado e suas respectivas repartições. Dentre elas, o Poder Judiciário. Então, se você desacredita do Judiciário, cara, nós estamos com um defeito muito grande, um defeito social muito grande. Porque eu que estou submetido à jurisdição do Poder Judiciário, você está, qualquer um está, se você não acredita na lisura daquele procedimento, pô... Então, aí é que tá. É muito difícil. Eu acho que isso chegou a um ponto por conta da grande mídia cometer exageros. Porque hoje tudo é igual. Eu estava aqui recentemente conversando com o Sargento Nantes da Rota tal. Inclusive, abraço pra você aí, Nantes. Eu já vi diversos vídeos dele. É um cara de bom papo, muito agradável. Nossa. Eu gosto de ver as entrevistas dele. E ele, entre outras coisas que a gente conversou tal, é assim, a justiça entende que até que se prove, a pessoa é inocente. Sim, é o que prevê a lei. É o que prevê a lei. Lindo. Aliás, a lei maior, a Constituição Federal. Exato. Dentro das instituições policiais é o contrário. Olha, até que se prove eu vou te recolher. É a subversão louco, da lógica, né? Da lógica legal. Como eu disse, o Brasil é um país que prende muito preventivamente. É essa natureza de prisão que você está dizendo. É a prisão que é muitas vezes requerida pela polícia. Ela é fruto de um flagrante. No momento em que ainda não há a certeza de culpa daquela pessoa que está ali sujeita às penas do Estado. Mas essa é a realidade. Na prática é assim que acontece. Aliás, a prisão antecipada, a prisão antes de uma sentença condenatória, é uma previsão legal. Existe essa possibilidade segundo a nossa legislação, e isso não impõe àquela pessoa o título ou a pecha de culpado. Não, ele pode permanecer preso durante todo um processo e ao final dele ser inocentado. Apesar que aí já acabou com a vida dele, né? Acabou. A prisão talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Porque é um exercício muito fácil. Se você se propor a ficar num quarto
no quarto da sua casa, 4 horas, sem assistir televisão, sem uma caneta, um papel, falou, vou ficar 4 horas aqui, parado. Você enlouquece. Sem fazer nada, né? Você fala, caramba, como é que pode? Por isso, quando a pessoa é retirada ali do seu seio, do seu convívio, das pessoas do seu convívio, é um choque que traumatiza não só ela, como toda a família. Acho todo mundo... mais a família, né? Porque Muito. ela pode ser culpada. A família não. Que a vitimização de segunda... como é que é, caramba? São três... Não sei. Não lembro. Não sei o que você quer dizer, mas a família é afetada demais pela prisão de qualquer ente familiar, de qualquer ente querido. Então, é uma coisa que traumatiza qualquer pessoa. E mesmo assim, os caras voltam a delinquir. Que coisa, né? Mas é sem vergonha, né, pô? Pelo amor talvez de Deus. Se a prisão fosse algo que impusesse medo, ou o cara fala, não quero voltar pra lá, talvez a criminalidade diminuísse. Mas não é o que acontece. Mas então, será que se as penas fossem maiores, o regime fechado, as progressões fossem menores... Talvez. Talvez ressocializasse menos. Talvez se o convívio na prisão fosse mais difícil, não fosse algo confortável. Confortável não é. Confortável não é porque retira o cara da casa. Tô passando férias aqui com meus amigos no camping. Entendi. Sabe, não é tão difícil como pode parecer. É diferente dos documentários que a gente vê aí de países, sei lá, China. Ninguém comete crime lá não, cara. É comum alguns países asiáticos aí por pena de Indonésia. Pena de morte para presos por tráfico de drogas, né? Claro, depois de um processo que eu suponho ser um processo democrático. Em alguns países a gente sabe que em outros nem tanto, pelo menos são as notícias, é o que a história conta, mas aqui no Brasil o fato é que há um grande índice de reiteração dessas práticas criminosas. Os caras que são condenados, boa parte deles voltam a delinquir e retornam às prisões. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, um podcast até, Pedrinho Matador. Eu vi esse. Cara, ele tá livre. Ele pagou tudo que ele deve. Tá livre. Cumpriu integralmente. Matou mais de 100 pessoas. Foi condenado a sei lá quantos anos de prisão, mas perante a nossa lei e tal. Ele tá vivendo lá na cidadezinha e tal. Talvez o que a sociedade busque seja um recrudescimento das leis para que o cara que vitimou aí, sei lá, 100 pessoas, como supostamente esse Pedrinho fez, permanecesse o resto da vida preso. É um cara que claramente não pode viver em sociedade. Uma pessoa voltar a delinquir, claro, que tira a vida de outras 100, que seja de uma, que seja de 10. Ele arrancou o coração do pai e mordeu. Não sei se você acompanhou. Não, eu acompanhei. Meu Isso Deus, é o que a lenda conta, né? Não, completamente. É surreal isso acontecer. Mas o cara cumpriu a pena dele. Cumpriu a pena A gente não pode mais exigir dele qualquer outra coisa. Que coisa louca, né? Que coisa louca. E ele pode andar com o celular na rua, ninguém assalta ele, né? Vai que ele não fica, dá, pô. Vai que ele fica bravo comigo. Como que é quando a palavra é corporativismo. O ladrão vai ver o Pedrinho e vai falar, pô, meu parceiro, não vou roubar. Ô, chefe. É o desejo de um advogado criminal, vítima de um roubo, o cara vai e reconhece, falou, doutor, pô, você não, próximo. Você não. Escuta, e hoje em dia, voltando aí, só pra gente arrematar as organizações criminosas aí, tem duas perguntas. A primeira, tem diferença em organização criminosa e crime organizado? Sim. E segunda pergunta, a gente escuta todos os dias que as organizações criminosas têm posto de gasolina, empresa de ônibus, advogados, parlamentares. Tudo na mão. Formam os caras. Não sei se tudo na mão, mas assim, pega um moleque, adolescente, fala, ó, filho, vem cá, agora você vai estudar, vai aqui pra faculdade, e você vai estudar, e você vai ser administrador de empresas, e aí eu vou montar uma rede de postos aqui, você vai dar tanto de lucro pra gente. Você me perguntou sobre se tem diferença organização criminosa e crime organizado. Eu acredito que crime organizado seja uma visão mais ampla da coisa, é o crime organizado. Agora, organização criminosa é um tipo penal, é
é um artigo de lei que, se violado, o cara está inserido naquele contexto da organização criminosa. Então, são coisas diferentes. Agora, o que a organização criminosa faz, ou supostamente faz, de estruturar realmente, fazer com que pessoas estudem para alcançarem o poder, existe já de algum tempo essa lenda, né? Alguns parlamentares que foram subsidiados com o crime com o dinheiro do crime organizado para chegarem ao poder. Existe essa lenda. Recentemente, aqui em São Paulo... Mas você acha que é lenda isso mesmo? Não acho que é lenda, não. Da minha experiência profissional, eu vejo que há uma proximidade, em alguns casos, grande de alguns parlamentares, alguns representantes do povo, com a criminalidade organizada. É claro que isso é tudo muito escondido, né? Eu até vi uma entrevista muito clandestino, falando sobre esse assunto. O cara falou assim, eu não sei se bobear era com o Fernandinho Beiramar a entrevista mesmo. Ele falou assim, é muito simples. O político na época da campanha, ele precisa do apoio ali da minha comunidade. Só que se ele só entra ali se eu deixar, certo, senão ele não vai entrar para distribuir santinho ali. Isso. Então, para que ele entre e eu deixe, a gente tem que se aliar. O que é um pensamento lógico. Sim. Eu acho que essa realidade, ela é aplicável, talvez seja mais aplicável ao Rio de Janeiro, por conta da questão geográfica e etc. O que eu vejo aqui da realidade paulista, é que a coisa funciona um pouco diferente. Eu acho que tudo está atrelado ao dinheiro, que muitas vezes o cara que pretende alcançar um cargo parlamentar precisa de investimento, e esse investimento, em algumas das vezes, parte do crime organizado, da organização criminosa, especificamente de uma organização. Nesse exemplo que você usou, a do Fernandinho Beiramar. Então, acho que está muito mais atrelado ao dinheiro e depois um favor ou outro. Uma indicação. Então, o criminoso ali, quando ele... aí o cara tá amarrado, está associado, deve um favor àquele criminoso. Ou te dever um favor pra um cara que pode te matar a qualquer momento sem... É duro, hein? Agora, quando o cara se sujeita a fazer um pacto dessa natureza, ele deve saber, né, a consequência disso. É porque o cara tem um pé lá na criminalidade, ou talvez tenha sido criminoso, ou seja um criminoso e ainda não foi flagranteado pela justiça. São hipóteses. Agora, tem casos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, muito conhecidos. 2, pelo menos, que são parlamentares. Um deles chegou a ser prefeito de uma cidade da Grande São Paulo. Eu não vou falar quem é para me preservar mesmo, mas é publicamente conhecido. E agora, mais recentemente, um outro vereador que estava, segundo a justiça, segundo a polícia, associado à máfia dos ônibus, à organização. Que coisa, né? Ou seja, para que um parlamentar seja acusado, seja envolvido nisso, num balaio como esse... onde a fumaça, fogo, né? Eu não penso sempre assim, viu? Porque eu sou um cara defensor de direitos, então acho que a gente não pode presumir culpa. Mas a polícia traz um conjunto de coisas que é difícil não acreditar que o cara esteja envolvido. Claro. Mas quem pode dizer isso em última análise é a justiça, depois de cotejar tudo aquilo que foi produzido pela polícia, decretar ali se o cara é acusado ou inocente. Antes disso, eu não faço juízo de valor, porque sem a condenação... nem dá uma xingadinha e fala, filha da puta, né? Não, porque existem casos em que o cara é acusado de um crime que ele não praticou. Existem casos, eu já vi diversos deles, de pessoas que estão envolvidas ali num problema criminal e ele não tem exatamente culpa sobre aquilo. Mas ele foi envolvido por alguma razão, por alguma circunstância, e acaba lá, nas barras da justiça. Não é a maioria. O trabalho do sistema de justiça criminal é sério. Mas em alguns casos acontece. Eu tenho um caso no meu escritório de um cara que é acusado de um crime muito grave que não foi ele quem praticou. E como eu tenho certeza disso? Além do cara me dizer, embora não tenha perguntado nunca se foi ele quem praticou o crime ou não, a investigação necessária para a gente defender as acusações daquele processo demonstraram inequivocamente que ele não é o autor do fato, mas, porém, o cara está lá figurando como réu. Isso porque ele tem um antecedente criminal já, uma ficha criminal extensa,
mas aquele crime especificamente ele não praticou. Então, nem sempre quando há fumaça há fogo. Escola base. Um caso da década de 90 aí que foi muito famoso, de uma escola infantil em que os proprietários foram acusados de maltratar as crianças, de colocar em risco ali as crianças que estavam lá na escolinha, e ao final foram inocentados, mas tiveram a vida desgraçada ali por conta do clamor social. Que coisa, né? Então esse ânimo que a gente tem de punir é quase que um ânimo de injustiçamento. É aquela coisa do... o cara desceu correndo, roubou, já amarra no poste, já quer bater. Sem que... Às vezes o cara tá amedrontado, às vezes o cara... ainda que ele tenha praticado o crime. Eu acho que a sociedade... Uma sociedade que busca pelo equilíbrio não pode agir assim. Não pode. Eu imaginei a cena. O que não é... Talvez você já tenha visto uma cena dessa na rua. Eu já vi cena como essa na rua. Do cara correndo, a própria população consegue o deter ali e já começa imediatamente o julgamento. Já lincha o cara. Já começa o julgamento. O cara não tem muito espaço pra nada. Assim como acontece no Tribunal do Crime. 5 minutos de julgamento. Liga pra um, liga pro outro. E aí, foi, não foi? O cara... Tá bom. Acabou. O cara não foi firme nas palavras, nas respostas. Cruel, né? Cruel pra caramba. De e uma sociedade que se pretende ordeira, que se pretende ver livre, se ver livre da criminalidade. Claro, é impossível que numa sociedade complexa como a nossa não exista crime. Mas eu acho que os índices poderiam ser bem melhores, começando por nós. Eu vejo isso muito claramente. Eu não cometi crime, eu fiz a minha parte. Mas a gente tem que tomar... um pouco de crime eu não cometi. Né? A gente a gente parou pra pensar de tomar uma cerveja, de dirigir, e veja só, não é difícil, gente que mora na capital de São Paulo, tá andando por aí e vê alguém que foi acusado de crime e tá ali, detido pelas pessoas. Aí chega lá o André, que tá mais esquentado aquele dia, não acordou muito bem. Vai lá e dá um tapa na orelha do cara. Dá um chute na cabeça do suposto infrator. Aí esse cara, por qualquer motivo, morre em função desse chute. Isso é enrolado. Ou, tudo bem, que não morra. Vamos pensar numa hipótese menos trágica, mas que o cara vai se lesionar gravemente, vai ficar com uma deficiência em razão daquele chute. Você é tão criminoso tanto quanto o cara que supostamente roubou. Que hoje em dia tem acontecido muito, né? A gente vê aqueles flagras das câmeras de segurança, saída de balada, né? O cara dá um pau, o cara é um soco, o cara cai morto. Não, e a quantidade de Pronto, e a quantidade de homicídios que estão acontecendo aí, de pessoas dos famosos CAC, os caras que agora se habilitaram os atiradores esportivos. Sim. Que tem autorização legal para transportar arma de fogo em com algumas condições do estande de tiro para casa, mas toda hora estão aparecendo aí no jornal como pessoas envolvidas em cenas de crime, ali com aspecto de legítima defesa. Então os caras estão matando à torta e à direito aí. Mas é que tá. Essa discussão é boa ainda. É boa. Você é a favor do porte federal de armas? Cara, isso é muito difícil, mas eu tendo a dizer que não. Não sou. Porque eu penso assim, o criminoso, o contraventor tal, ele tem a arma. Tem. Essa lei não é pra ele. Não, o desarmamento foi pro cidadão de bem. Cidadão de bem. É isso aí, isso eu concordo. Agora, a gente vai lá no CAC. Certo. É um cara que é um atirador esportivo. Porém, para ele ser um atirador esportivo também, ele tem aulas, ele tem treinamento. Certo. Teoricamente. Mas é o que a lei prega. Certo. Ele tem que se filiar a um clube de tiro, ele tem que... Por isso que a gente deve reconhecer as instituições do Estado. Então, à medida que você entende que aquele cara é fiscalizado, Sim. que ele é de fato... ele é submetido a um exame por profissionais habilitados, você está reconhecendo que a lei que foi instituída pelo parlamento está sendo cumprida. Perfeito. Legal. Perfeito. Você presume isso. Perfeito. Então, aí você tá lá, aí de repente você tá lá no meu clube de tiro, é lá em Bragança. Eu saio daqui, pego a Fernão Dias aqui, o cara me assalta no meio do caminho, eu mato ele. Certo.
Eu tô em legítima defesa. Sim. A lei não. Vou falar uma coisa que pode até. Claro que aí vai ter todo um julgamento, provas, perícia e tal. Isso, mas isso. você tá com a sua consciência tranquila que você se defendeu. Claro, claro. E veja você que a lei não proíbe ninguém de matar. Não. Pode ser uma coisa assustadora falar isso, mas de fato não proíbe. A lei fala matar alguém. Em algumas das circunstâncias que a lei também elenca, não é crime. O crime não é punível. Sim. Então, se o cara matar em legítima defesa, ele não vai ser punido por aquele homicídio, muito embora ele tenha matado. Agora, a questão é aferir essa legítima defesa, né? Cumpre a justiça fazer esse papel. Sim, Eu sim. acho maravilhoso quando o cara tem a oportunidade de se defender, ele tem ali arma de fogo, seja CAC, seja um policial. O fato é que a minha impressão é que o bandido, ele lida com a surpresa. Então, mesmo que o cara tenha ali uma arma de fogo, ele, quando está portando essa arma e é vítima de crime, a possibilidade dele ser uma vítima de um crime mais grave é muito grande. Então, mas aí é reduzida com o treinamento. Porque, por exemplo, você não vê um CAC sentando na porta de um bar perto do caixa. Então Os caras já têm. Nós teremos que ter essa conversa num futuro próximo. Os caras já sentam abrigado. É todo um treinamento Exato. Teórico. Todo um treinamento teórico. Que depois de uma jarra dessa aí de chopp, já Mas não... aí ele não pode estar portando. Mas quem que vai exercer essa fiscalização? Então, mas aí se ele dá um tiro em alguém, ele tiver uma jarra de chumbo, um copo, ele é um criminoso. Então, agora, mesmo ele sendo submetido... O Código Federal dele diz isso. Mesmo ele sendo submetido à lei, no caso de matar uma pessoa indevidamente, a vida daquela pessoa já se foi. Sim. Poderia ser o Pedro, pai de família de uma menininha de 6 meses, como eu sou. Mas aí ele virou um criminoso como qualquer outro. Por isso que eu não concordo de pronto, porque eu acho que o número potencial de criminosos, de pessoas que não infringem a lei, são trabalhadores, são pessoas produtivas que trabalham legalmente e fomentam a nossa economia como um todo, mas são criminosos em potenciais, porque eu não vejo treinamento suficiente e adequado, muito menos capacidade para o cara manusear uma arma. Quantos e quantos policiais a gente não vê envolvidos em vítimas de homicídio? Porque mesmo com todo o treinamento de um policial militar, que, convenhamos, é muito diferente de um CAC, ali está sujeito, é vítima. É vítima porque estava num ambiente que não era adequado, é vítima porque foi surpreendido e não teve poder de reação. Então, mas aí... Então, acho que o número potencial de criminosos é muito grande, o que me faz não concordar com essa possibilidade. Então, mas aí, de repente, se o policial tá lá no lugar que não deveria e tudo mais e tal, ele pode ser morto também por um bandido, por uma faca. Pode. A estatística dos Estados Unidos, o maior número de homicídios é de faca. Mas esse é faca de cozinha. Mas esse é o ofício do policial. Ele está lá... Ofício, ele é policial 24 horas. Ele é policial 24 horas. Então, a natureza da profissão dele já impõe essa condição. Agora, também é muito simples, né, meu? O cara é policial. Porra, vai num boteco 3 horas da manhã, beba. Porra. Olha, vou te falar, hein? Nós tivemos, exemplo recente do crime que aconteceu no Paraná, que foi de repercussão, que envolveu o cara que estava fazendo aniversário, vítima. Sim. Com tema de partido político, e o outro, supostamente, partidário de um outro político, que foi lá e o matou. Mas eu acho que isso aí não tem nada a ver com os partidos, na verdade. Não. É uma rusga deles. Tanto lá, que eu estou dizendo, não estou me referindo ao partido, mas claro. Talvez tenha sido a motivação. Arma de fogo. Todo mundo com arma de fogo. A arma de fogo da vítima impediu que ele morresse? Não impediu. Não impediu. Mas poderia ter impedido dele matar mais gente. A arma de fogo dele não impediu sequer... A arma de fogo do agressor não impediu sequer que ele fosse ofendido com aquilo. Então, eu não vejo automaticamente a possibilidade do porte de uma arma me trazer segurança. Eu não acho que é uma coisa automática. Poxa, tô aqui com a minha pistola, eu tô seguro. Porra, eu não vejo assim, eu não enxergo dessa forma. Porque eu acho que o fator surpresa é determinante a sua profissão, nesses casos. Ela é autorizada a ter porte. Não.
Não. mas em alguns casos, excepcionalmente, sim. É uma das questões lá da legislação que você pode requerer o porte. Em alguns casos, excepcionalmente, sim. Pode. E por que em alguns casos, excepcionalmente? Porque eu preciso demonstrar a necessidade da utilização da arma de fogo. Teoricamente, se você é um advogado criminalista, teoricamente você já tá demonstrando essa necessidade apenas pela sua profissão. Eu não concordo com isso, não. Por quê? Porque, na verdade, eu defendo. Eu não vou atacar ninguém. Então, por que eu preciso da arma de fogo? Mas a arma não é pra atacar ninguém, é pra me defender. É verdade, você tem razão. A arma não necessariamente seja pra atacar. Eu entendo esse argumento. Mas eu não acho que, em razão de ser advogado, eu estou mais sujeito a ser vítima de um crime contra a minha vida, contra o meu patrimônio, do que você que não é advogado. Eu entendo, eu também concordo com isso, mas é um requisito lá do porte. Talvez eu caminhe ali um pouco mais próximo da criminalidade? Sim, talvez. Mas talvez o dentista também, né? Também. Eu não vejo eu não enxergo essa relação, não. Agora, mesmo sendo excepcionalmente autorizado, eu não me sinto capacitado para portar uma arma de fogo. Mas é que tá, se você tivesse um treinamento, se você fosse se empenhasse lá, treinasse e tal, ela ia virar como sua gravata. Certo. Como seu relógio, como seu celular. Eu honestamente não acredito que esse treinamento, que eu nem conheço qual seja, tá? Tô falando aqui a grosso modo, eu sou ignorante nesse tema no que diz respeito ao que faz o curso de CAC. Mas eu tenho a impressão, mesmo não conhecendo a fundo, que ele não dá o treinamento suficiente. Aliás, ele concede essa possibilidade de transportar uma arma de fogo a algumas pessoas que eu acho um absurdo. Pessoas que não têm minimamente a capacidade de discernir a gravidade de estar num ambiente como um boteco, na madrugada, um ambiente regado a bebida alcoólica, com uma arma de fogo. Não, mas então, aí a gente vai entrar naquela discussão do crédito das instituições, porque existia um teste psicotécnico, uma avaliação psicológica do Estado. Eu preciso presumir que aquele cara é apto a carregar... Claro! Senão eu não posso dar o... Só que assim como as pessoas desacreditam por exemplo, do Poder Judiciário ou do Congresso Nacional como um todo, eu sendo um paulistano... sei que na prática não é isso. Talvez seja muito bonitinho no papel. Agora, como que a gente consegue... Como que é muito comum o cara conseguir a carteira de habilitação aqui no Brasil, em São Paulo? Virou uma feira, né, cara? Virou uma feira. Eu não tô contando nenhuma novidade. Meu filho é habilitado. Chegou esses dias a habilitação dele. Aí eu falei, vamos na casa da sua avó. Desceu a rua aqui, encostei o carro. Deixa eu... Falei, toca você agora. Cara, a primeira esquina, quase um homicídio já. Então. O motoqueiro cortou pelo lado direito. O carro é grande. O Yuri é muito novo, ele vai ter tempo. Foi trágico. Foi trágico. Cara. É super comum a gente ouvir notícia aí de autoescola que prepara o dedo do aluno lá pra simular a participação dele na aula teórica. Deixa eu te contar uma história. Então, a gente vive no Brasil, não posso estar cego a isso, né? Eu tive um sogro que era de uma autoescola. Ele era instrutor de micro-ônibus. Era uma figura. Aí ele falava pra mim assim, eu falava, não, por exemplo, a gente leva 5 lá pra fazer teste. Desses 5, pelo menos 3, 4 tem que pagar, senão a gente reprova todo mundo. Olha isso. Antes de ir pro carro... Cara, e super era um comum. Fato isso. É super comum, Você sabe, quando eu fui tirar a habilitação, eu já dirigia, cometendo um crime, né? Porque dirigir antes de... Sem habilitação? É criminoso. Então, eu dirigia desde os 13 anos, tal. Cara, eu sabia, mas tinha prática em direção já. Certo. Fui lá, tal. Chegou na prova prática, indo pro carro... O cara da autoescola já te reprovou. Não, ele falou assim, escuta, o rapaz lá pediu um troco. Eu falei, mas que troco? Não tem troco. Não tô entendendo. Não sei o que. Aí ele desconversou e tal. Cara, entrei no carro reprovado já. É assim. Beleza. Remarquei o teste. Um dia antes do teste eu baixei lá na autoescola. Fui falar com o dono da autoescola. Falei, o negócio é o seguinte. Você pediu dinheiro pra mim no outro teste. Não, eu não. Falei, não sei. Você é o responsável dessa merda aqui.
Se isso acontecer de novo, nós vamos de lá para a delegacia. Se eu for reprovado, eu vou arranjar algum amigo policial, eu vou te enrolar. Chegou no outro dia, o cara nem sabia meu nome. André, ele colocou aqui, Manuel, aprovado, pronto. No outro dia você estava mais preparado, foi isso que aconteceu. Foi isso. Pois né? Pois é. Eu fiquei amigo desse cara. É uma realidade que não dá pra gente se esconder, sabe? Não dá pra gente tapar o sol com a peneira, é a realidade. Vamos falar de coisa engraçada. Conta pra gente aí aquela situação lá da corrida, Fórmula 1, não, MotoGP. O quê? Você me lembrou outro dia essa história, eu tava querendo puxar na memória aqui. Eu não sei se você foi no autódromo ou no salão do automóvel. No salão do automóvel. Isso. Nossa. Pessoal, o Thiago tá sentado, mas o Thiago é um cabra desse tamanho. Tô muito alto na imagem? Desse tamanho. Não, forte pra burro. Bom, foi uma história horrível, na verdade, né? Foi muito estressante pra mim. Eu reuni um grupo de amigos e a gente combinou de ir pro salão do automóvel. Foi um dos primeiros anos em que ele aconteceu na Anchieta. É na Anchieta ou na Imigrantes? É num complexo que não é o AMB. E nos preparamos, e nessa oportunidade, esse grupo, que era composto de mais 4 amigos, comigo 5, tínhamos ganho de alguém, que eu não me recordo quem, 2 ingressos, 2 cortesias. E lá nós precisávamos comprar outros 3 ingressos, que era para outras pessoas do grupo. E nós chegamos, e 3 dos amigos foram comprar os ingressos, e eu e um outro, já falecido, permanecemos ali, debaixo de uma marquise, enquanto aguardávamos os caras comprarem ingressos. Atrás. Quando eu tava lá, cara de bobo, conversando com esse amigo, quando se aproxima, pelo que eu me recordo, 2 homens, e bem mais baixos que eu, franzinos, bem jovens os caras. E aí o cara, de forma muito grosseira, muito ríspida, falou: "E aí, Joe?" Você fala, pronto, e aí, eu assustei, né? "E aí, Joe, vocês estão... qual que é a caminhada de vocês?" Usando um tipo de conversa muito esquisita, né? Você acha engraçado, mas não foi nada engraçado. E eu assustei com aquele comportamento ali. Mas eu percebi, já em razão da minha experiência profissional, que possivelmente fossem policiais. Os 2, a paisana, andando ali no meio do povo. "E aí, Joe, o que vocês estão fazendo aí? E esses ingressos e tal?" Tipo, mais documento. Aí eu falei: "Calma aí, deixa eu entender o que tá acontecendo." Ele: "Vai, é polícia, vai. Documento, eu quero os ingressos, vocês são cambistas, estão vendendo ingresso aí." E eu não fui tão cordial com o cara quando ele: "Quero seu documento e tal", uma abordagem. Eu resisti em entregar meu documento. Falei que... Até porque você não sabia pra quem que você estava... Eu não sabia, e foi um negócio meio esquisito, porque eu não sei se foi fruto, possivelmente sim, fruto da imaturidade daquele que eu descobri depois que era realmente um policial militar, a paisana, trabalhando ali na segurança do evento, mas a abordagem foi feita de forma muito truculenta. Eu não entendi no primeiro momento, porque ele chegou desse jeito: "Joe, e aí, o que você tá fazendo? Não sei o quê, qual que é a caminhada?" E aí eu resisti em apresentar meu documento. Falei: "Não vou apresentar meu documento para você e também não vou responder o que eu tô fazendo aqui." E aquilo ali virou um banzé, né? Virou um salseiro. Esse amigo que porque o cara não tá esperando isso também, né? Exatamente. E o cara, quando chegou dessa forma, sendo policial, ele imaginava que eu fosse de pronto apresentar o documento para ele, né? Explicar ali as circunstâncias da minha Começar presença. Com aquele babinho: "Ô, senhor, tô aqui, senhor." Isso, e foi exatamente o inverso. Então, esse amigo que estava me acompanhando lá, um cara de um temperamento completamente fora do padrão. O cara já mandou o suposto policial para todos os lugares e falou: "E aí, vocês vão ver como o nosso documento?" Sei que esses caras pediram apoio e uma série de policiais apareceram ali. Todos eles a paisana, era um evento privado, né? E mesmo assim, embora me sentindo coagido, eu estava num ambiente que muita gente estava olhando, então eles não puderam fazer muita coisa. E eu não apresentei meu documento realmente para eles. Depois nós fomos para a administração do evento para eu registrar uma ocorrência interna, porque eu achei um absurdo
aquele tipo de abordagem. Então, embora você esteja rindo... Começou a brotar policial, mas todo mundo paisano. De todo quanto é lado. E eu me lembro que a pessoa que conseguiu resolver o assunto foi uma policial, que ela, no calor da emoção ali, todo mundo xingando, falando e acontecendo. E eu já tinha dito, e já exaltado também, né? Apontando o dedo pro policial, eu falei, eu não vou te mostrar documento nenhum e você não vai pegar o meu documento. Não sei nem quem você é. E aí ela me chamou, falou, escuta, eu também sou policial, eu não sei o que aconteceu aqui 5 minutos atrás, eu não sei como foi a abordagem, só que a gente está fazendo um trabalho de segurança aqui, então se o senhor puder cooperar. Foi nesse momento aí é diferente. Que eu me controlei. Ela explicou, na verdade, o que estava acontecendo ali. E eu falei, olha, eu sou o Thiago, sou um visitante, estou aqui esperando outros 3 amigos comprarem os ingressos porque a gente vai entrar. Então não sou cambista, não sou nada. Agora, é um absurdo o despreparo desse seu colega aí que me tratou como se eu fosse me julgando. É, porque eles é meio uma cartilha, né? Ele fala ali, fala ali, fala... Eu acho o seguinte, o policial, ele é muito fácil numa abordagem você descobrir quem é malandro e quem não é. E eles têm o tirocínio pra isso, né? Claro. Os policiais mais experimentados, o Nantes, que passou por aqui recentemente, são policiais que, no momento da abordagem, eles conseguem perceber, depois de algum minuto de conversa, se tá tudo bem ou se não tá. E eu sou um cara que... adoro, eu me sinto seguro, assim como qualquer outro cidadão, com o trabalho da polícia, inclusive de abordagem. Ninguém gosta de ser abordado. Eu também não me importo, não. Mas é para a segurança de todo mundo. Eles usam um clichê que é muito... os policiais usam um clichê que é bem verdadeiro, né? Ninguém gosta de ser abordado, mas quando é o bandido que aborda, a primeira pessoa a reclamar é a polícia. Essa é a verdade. Chama o Batman quando foi assaltado, né? Mas são tipos de policial, são treinamentos diferentes, né? São experiências diferentes. Eu vejo que os policiais lá do 1º Batalhão de Choque têm um trabalho diferenciado. Eles prezam por isso, pelo trabalho ser diferenciado já desse início. Tanto que a rota é aplaudida em qualquer lugar que vai. Uma vez eu entrando na sala de um delegado de polícia, não me lembro quem, mas eu vi uma placa que eu gravei para sempre na minha memória, que é mais ou menos assim, que a cortesia, a educação não compromete a minha coragem, ou não compromete a minha seriedade. E é exatamente isso, o que eu penso. O cara pode ser sério, rigoroso, duro, cumpridor da lei, um policial... Mas não precisa ser mal educado. Casca grossa. Mas ele não precisa e não deve ser mal educado com ninguém. Então, é muito comum. Recente, eu vi um episódio horroroso de uma policial militar abordando uma série de pessoas. Tem um vídeo que é público a respeito disso. E no momento em que ela procede à revista pessoal, num daqueles averiguados, num daqueles abordados, ela dá um soco em direção à genitália dele aqui. Eu fico me perguntando, isso me deixa indignado. Tá aí o meu lance de ser advogado, sabe? Eu não compreendo o porquê que uma policial faça isso no desempenho das suas funções. O que justifica uma ação como essa? É difícil. Mas então, eu acredito também que na abordagem, porque a abordagem ela é uma situação de risco para todo mundo. Para todo mundo. Para quem está em volta, para quem está abordando e para o abordado, né? Então, eu acho que a ânsia, tanto que os policiais, quando se formam lá, acabam se formando. Querem abordar. Lá, tem que ir pra rua para treinar. Aborda todo mundo. Sai, né? Abordando. Então, quando tem concurso público, por exemplo, do Barro Branco aqui, quando tem a formatura, a Zona Norte que enche de policial na rua, todo mundo abordando todo mundo. É justamente pro treinamento. Pro treinamento, né? Para eles aplicarem o que eles aprendem na academia, quando eles aprendem o treinamento policial, que é desenvolvido tendo por base a ciência. Agora, aí você estava falando do 1º Batalhão de Choque. Eu acho que até para eles a abordagem já não é algo tão carne de panela assim. Porque eles não são... São mais seletivos? Eles não são um pelotão que estão ali para abordar. Eles estão ali para resolver conflitos maiores, né? Claro que faz parte da abordagem, lógico. Mas é aquela história. Tem que... Uma casa bomba, né? Cheia de droga lá. O cara vai lá.
Então ele vai pra resolver. Agora, os policiais que estão lá no primeiro choque, eles são policiais que saem da mesma academia que todos os outros. Sim. Do que trabalha na base comunitária aqui do bairro que nós estamos. Mas aí sabe o que eu acho que é o patriotismo, cara? Você acha que tem a ver com patriotismo? Eu acho que tem a ver sim. Eu diria que tem a ver com o profissionalismo, não com patriotismo. Eu acho que uma conjunção, talvez. Eu acho que eu tenho um primo que é policial militar em Santa Catarina, em Florianópolis. E eu, além de eu admirar muito pela perseverança que ele teve em seguir essa trajetória profissional, eu vejo no Vitor, que é meu primo, muita técnica. Ele é um policial que se dedica ao estudo pedagógico da arte, digamos, a grosso modo estou falando. Sim. Da arte de ser policial. Existe por trás da abordagem policial pura e simples que a gente vê no dia a dia, técnicas que só eles que são policiais que sabem, porque eles aprendem na academia. Então são técnicas e por trás dessas técnicas tem um estudo, tem uma ciência, tem um desenvolvimento acadêmico que mostrou que aquela é a melhor forma de se abordar. Então, eu acho que o policial, quando age de acordo com o procedimento operacional padrão, é o policial profissional. É o que diferencia, muitas vezes, esses policiais de batalhões que são famosos. Pô, o cara tem espírito de rota. Os caras falam muito isso, né? Então é aquela prudência, é aquela continência que a gente... Fala, arrepia, velho. Aquela continência que a gente espera de um policial. Eu não espero do policial... Você é maloqueiro, você é um bandido, né? Outra coisa, senão o cumprimento da lei. Então o cara precisa ser casca grossa, precisa ser durão. Eu acho que tem que ser assim também. Até porque... não dá pra abordar. Dando risadinha. Por favor, pelo amor de Deus, coloca a mão na cabeça, é um trabalho. É certo que em alguns outros países do mundo que a gente conhece também, a abordagem policial basta o comando do policial, ele nem aponta a arma de fogo pro cara. Mas aí as pessoas também são educadas com isso, né? Então, é uma cultura. É uma cultura social ali, é o caldo. Já a nossa sociedade enxerga a abordagem. Hoje é muito comum a gente ver influenciadores digital, os caras que são seguidos por muitas pessoas, quando são alvos de algum tipo de abordagem... Tá bravo. Nossa, então é TV, é não sei o que, olha, tô sendo abordado. Tem que ser mesmo, cara. Sabe, cara, o que é um absurdo, mas essa cultura. O que passa, em última análise, pela educação, né, Dé? Exato. Você saber as funções do Estado. A polícia militar é o braço armado do Estado. Sim. É a nossa segurança. É a nossa segurança. Então a gente tem que estar sujeito. A gente concede um pouquinho da nossa liberdade àquela instituição que tem por dever zelar pela nossa segurança. Agora, a contraprestação disso não pode ser truculência, não pode ser... Tem que ser um negócio... o policial está estressado, o policial está sobrecarregado... Mas ele vai descontar isso no munícipe, no cidadão? Aí não... Ele que se articule, ele que se organize com os pares dele para lutar por condições melhores, por mudanças legislativas. Aliás, a política aí está permeada por policiais, por ex-policiais. O que você acha desse fenômeno que tem acontecido de 2, 3 anos para cá, sei lá, muitos policiais... se tornando deputado, vereador e tal. É um fenômeno que eu associo muito à existência da rede social, mas eu vejo com certa preocupação, porque eu vejo que a maioria desses candidatos, eles estão ali no cenário político, mas usam de trampolim a função, a instituição. Teve um delegado que ficou muito famoso recentemente. Que eu sou fã também. Tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas ficou muito conhecido recentemente porque ele era um delegado youtuber. Assim como lá no Rio de Janeiro também tem um outro parlamentar que é youtuber. Mas então... Eu vejo com preocupação, porque os caras usam a função pública para chegar. Então, mas você acha que... vamos falar desse delegado aí de São Paulo que você está cogitando aí, que imagino que seja o mesmo que eu estou pensando. Tem um bem famoso, tem alguns já famosos, né? Aliás, tem
Tem um time de delegados aí que são famosos. Então, por exemplo, você tá filmando uma operação, uma abordagem e tal. E eu vi ele dando algumas entrevistas em alguns lugares. Ele falou, olha, com a minha filmagem, tudo bem, eu posto nos meus canais, ok e tal, mas eu tô mostrando pra população do jeito que eu trabalho. Que mal há nisso? Eu acho que ele foi recriminado por exemplo, uma vez ele entrou numa polêmica sobre a legalização da maconha. Certo. No outro dia já foi afastado. Ele é um defensor, ele é o braço armado do Estado. Tá aí um absurdo, né? O cara ser punido por uma opinião. Não, mas aí é que tá, porque eu acho que ele também não deveria ser punido, mas também não deveria omitir a opinião. Não deveria falar a esse respeito. Ele é o braço armado do Estado. Exatamente, não deveria... Não é eu que sou músico. Eu posso falar. E essas pessoas, esses delegados, eles detêm um poder, uma parcela de poder que é muito relevante, Sim. que é concedida pelo Estado àquelas funções. Então ele precisa ser muito prudente no trabalho, porque quando ele fala na condição de delegado, é o Estado que está dizendo. Daí a prudência necessária nesses casos. Aí, se a gente partir dessa premissa aí, o Estado paulista... Certo. Dizendo, eu sou a favor da legalização das drogas, né? Aí eu vou te falar, né? Eu nunca fiz essa análise de chegar a uma conclusão se... A autoridade dizendo... A autoridade policial dizendo, externando tá essa opinião. Tá aí. Começar a vender êxtase aqui. Não faça isso que é crime. É crime. O fato é que o cara sendo delegado de polícia ou ocupando qualquer outro cargo público, seja no Ministério Público, seja membro do Poder Judiciário... Ele precisa redobrar a cautela com o que ele fala. Sim. Porque ele fala em nome e as pessoas, talvez ele nem fale em nome da instituição, mas as pessoas veem nele a instituição. É igual quando você vê um religioso na porta do bordel. Pode estar pegando um ônibus, mas você olha e fala, ai, a igreja desse maldito. Onde? Mas não é assim que funciona. A gente faz o juízo de valor, né? E a sociedade não tem, na maioria das vezes, não tem esse discernimento de entender que aquela é uma opinião pessoal do fulano de tal e não de um delegado representante então, do Estado. Aí é que entra tudo a questão do estudo, cara, porque é assim, eu de um tempo, de tão pouco tempo para cá, sei lá, 5 anos, eu tenho mudado tantas vezes a minha forma de enxergar. Mas que maravilha, um monte hein? De assuntos assim. Que bom, isso mostra que você tá vivo, evoluindo. Não, e aí eu percebo assim, eu pensava daquele jeito, às vezes apenas entra uma informação nova, aí você fala assim, poxa... Muda todo o panorama. Aí você fala assim, eu pensei, sei lá, 200 anos da minha vida desse jeito, porque eu não tinha essa informação. Tá aí. Eu sou um cara que defendo que as escolas, desde a primeira escola ali, do primeiro ano do ensino fundamental, claro, com lógica pedagógica nisso, mas que os cidadãos, aqueles jovens cidadãos, tivessem conhecimento jurídico, pelo menos os que estivessem previstos ali no artigo 5º da Constituição Federal, que são as normas que estabelecem o Estado. É igual, por exemplo, hoje eu tenho uma concepção, todo mundo fala, os direitos humanos. Então, os direitos humanos são direitos essenciais para mim, para quem está reclamando deles. Para o infrator da lei também. Exatamente. E para o policial também. Também. Ele não, o infrator da lei não perde a condição de humano porque ele infringiu a lei. Claro que não. Mas é muito comum a gente ouvir falar direitos humanos para humanos direitos. Aí entra onde que eu acho que é meio já... Entra onde a gente vai brigar. Vai para um trem doido. As ONGs. Escuta. Ok, a ONG vai prestar um serviço de limpeza dessa já. Cara, mas é uma instituição que vive de doação, vive de dinheiro público, ao mesmo tempo tem menos imposto. Cara, é muita chance. Muito benefício? Muito benefício, porque uma empresa privada não tem esse monte de benefício, não. Tá. Né? Então, aí é que eu vejo
que as ONGs buscam... Por que a ONG só vai lá quando mata o bandido e não vai onde mata o polícia? Porque não dá publicidade, simples. É uma empresa, um marketing. Onde que eu ganho marketing? Ou talvez seja Porque não é possível que esse mesmo cara da ONG não seja solidário a uma morte, sendo de quem for. Mas eu não tenho dúvida que essa pessoa é solidária a essa morte de quem quer que seja. Mas não vai lá. É porque a incumbência está voltada para um determinado grupo de pessoas. Veja só você, que eu estou falando isso hipoteticamente porque eu não sei na prática como acontece. Eu também não sei. Mas eu suponho que o policial que seja vítima de violência tem ali uma rede de apoio oferecida pela própria polícia militar. Sim. Seja através dos psicólogos, seja através dos psiquiatras. Enfim, existe ali uma rede de apoio para aquele cara que foi vítima de violência ou que esteve envolvido numa situação de violência. Então perceba você o seguinte, que a própria instituição da qual aquele cidadão envolvido naquela situação de criminalidade já faz o suporte. Enquanto me parece que essa ONG que você está atribuindo tudo isso aí esteja voltada ao atendimento daquele suposto infrator, da família daquele suposto infrator. Não significa que eles estejam renegando o direito dos policiais, mas é o limite de atuação deles. Então, aquela ONG é voltada para aquela finalidade. Assim como os abrigos disponibilizados pela prefeitura estão voltados àquelas pessoas desabrigadas, que procuram pelo abrigo público. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, é o que eu penso, viu? Mas eu concordo até com você, mas eu acho que é muito muito carinhoso demais. Muito. Mas não é porque a gente tem essa ânsia de... a gente tem uma sensação de... A gente quer, na verdade, retribuir pro bandido, pro infrator da lei, aquele mal que ele causou. Eu acho que sim, mas eu quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe me contratou e me demitiu por chegar atrasado. Agora a ONG não pode, a ONG não, perfuminho aqui, né? Olha, eu acho que por trás disso, essa pecha aí bem... É uma pecha que não é nada boa que algumas pessoas colocam sobre a ONG, não representa o todo. Não representa o todo. Não, perfeito, aí tá certo. Eu não posso falar. O Newton Padred, com quem a gente conviveu muito, André, poderia falar muito melhor a respeito de ONGs, né? São corporações que atuam no terceiro setor. Então, são muitas ONGs. Agora, sim. Claro que dentre essas, muitas que sim, tem muito benefício do Estado, porque ela é, em alguma medida, a extensão de um braço do Estado que ele próprio, Estado, não tem a capacidade de cuidar. Então delega essa função para a ONG. Muitas delas são sérias. Não, claro. Agora, obviamente que dentre essas tem aquelas que são criadas para benefício próprio, que não tem nada de altruísta, que não faz nada pela sociedade. Agora... A sociedade... É sempre a minoria, assim, mas é que é um troço que é muita publicidade. A sociedade reclama essa existência, né? A gente acha, pelo menos é o que está me parecendo o que você está dizendo, é o seguinte, que o cara, aquele facínora, aquele assaltante, aquele homicida, aquele delinquente, não merece assistência social. Mas ele não está sendo atendido por um defensor público? Sim. Esse defensor público não está ali acompanhando ele e pleiteando os direitos dele? Judicialmente. Por que tem que vir o vizinho lá? Mas e socialmente para ele se reabilitar? O defensor não vai ajudá-lo em nada. Então, enquanto a gente enxergar a prisão, o cárcere como só uma retribuição do Estado e não pensar isso de forma pedagógica, a gente vai errar no mesmo sentido. A ONG, talvez, é só um exemplo, né? Talvez a ONG seja um mecanismo que ele tem, o único que ele tem, para se reabilitar, para sair da prisão e, de repente, conseguir um novo emprego. Sim. Não, porque eu acredito que existem ONGs. Essa é a função, boas, sabe? Eu acho que essa sérias. é a função. E estamos falando aqui
do aspecto criminal da coisa, né? Mas tantas outras ONGs, né? Que Estamos atuam falando de situações hipotéticas, tá? né? Até porque eu também não conheço de perto como funciona uma organização não governamental, né? Mas a gente conversando muitas vezes eu vejo a sua inclinação de... Esse incômodo que causa ver uma obra assistencial, um departamento de Estado, uma ONG, que é subsidiada com dinheiro público, assistindo o cara que infringiu a lei. Isso causa um incômodo. Causa. Claro que causa. Até porque esse dinheiro poderia ser investido em outras tantas coisas, em benefício da sociedade ordeira. Como um todo, claro. Só que esse cara, esse infrator da lei, ele não vai ser extirpado da sociedade. Ele não vai cumprir uma pena e vai sumir. Uma hora ele vai voltar. E a gente precisa cuidar desse cara também. Mesmo ele sendo um infrator, mesmo ele tendo causado um prejuízo, mesmo muitas vezes ele tendo causado uma tragédia na vida de uma pessoa. E exemplo a gente tem vários, né? Tantos caras que acabaram com famílias aí. Eu lembro recente daquele cara Paulo Cupertino. Sei. Pô, o cara tirou a vida de um jovem, do pai e da mãe desse jovem. Rapazinho do brócoli. Cara, um negócio horroroso. Horroroso. O tal do Lázaro aí que foi caçado. Não dá pra enxergar as coisas muito de perto, sabe? Quando a gente fala de problema social, eu acho que a visão precisa ser o mais ampla possível para que você chegue a um resultado mais equilibrado. Até porque cada caso é um caso, né? Você falou lá atrás, no comecinho da nossa conversa, sobre o auxílio reclusão. Tem uma finalidade. Perceba você que não é um benefício por si só. Um benefício que tem o cara que vai preso. Vou preso. Pô, não é assim. Sustentar a família dele, claro. Não, entendo. Entende? Tanto que é um benefício, não é o Poder Judiciário que concede. Pelo contrário, é um benefício previdenciário daquele que tem... a expressão técnica adequada me fugiu, mas aquele que tem... como é que diz? Aquele que preenche os requisitos que a lei exige. De ter tem caráter de contribuinte, que tem condição de contribuinte. Entendi. Então é um cara que trabalhou, recolheu aos cofres da União e foi preso. E aí a família dele precisa subsistir. Então o INSS concede ali um benefício social. Eu defendo ele trabalhar lá, porque teoricamente ele estaria continuando a trabalhar. Porque eu acho que trabalho não faz... Olha, pode ser pessoa presa, solto, anão, gigante, sem braço, sem perna, sem olho. Não faz mal pra ninguém. As prisões do Brasil disponibilizam trabalho para aqueles que querem trabalhar. Não é todo mundo que trabalha. Eles não estão obrigados a trabalhar. Mas as vagas de trabalho que existem nas unidades prisionais, no sistema penitenciário como um todo, são muito disputadas, viu? São muito disputadas porque elas são instrumento de redução de pena. Então, quando o cara estuda e trabalha na prisão, ele reduz a pena que o Estado impôs. E perceba que essa redução não é um benefício que a lei pensou, vamos dar o benefício para esse cara. Ele está se reeducando. Claro. Então faz parte isso. Não, e ele está cuidando da saúde mental dele também. Também, né? Se ocupando. Eu também penso que o trabalho deveria ser obrigatório para todos aqueles que estão presos. Mas não é a nossa realidade. Poderíamos pensar nisso. Talvez a mudança passe por isso, ou parta disso. A partir de agora, todos aqueles condenados estão obrigados a trabalhar para o seu sustento, para o sustento da sua família e para o sustento das condições penitenciárias também. Perfeito. É o ideal. Agora, há vontade política para que isso aconteça? Então, mas aí vem aquela curva... Porque, por exemplo, no quartel... É muito complexo, né? O quartel é o seguinte, o recruta pinta e se cair o teto aqui, ele vai lá. Não tem conversa. Tem que fazer. Tem que... Não tem não tem nada disso, não. É isso aí. Eu lembro que o Yuri, na época de quartel, ele foi detido por 5 dias. Porque eles estavam fazendo instrução de tiro com fuzil, né? E tinha uma trava que a hora que ele municiou, foi dada a instrução para municiar, e ele municiou e destravou. Pronto. Foi motivo suficiente. Atentado, como é que é? Atentado à segurança
Vai preso. É. Fica lá 5 dias. Regime militar, né? Falou, cara, então, mas isso não faz mal pra ninguém. Claro, você fala assim, pô, de repente é um excesso. Você fala, pô, mas como é que pode? O cara, por causa de uma trave. Não, mas é por causa de... mas não fez mal. Tem um contexto naquilo, né? Eu tenho certeza que nunca mais vai destravar sem alguém falar, sem autorização, né? Faz parte ali, tá inserido naquele contexto. Eu acho também que o caminho passa por isso, pelo cara criar a própria subsistência na prisão, então trabalhar em favor do Estado, já que ele está ali condenado. Mas não é a nossa realidade. E para que haja uma mudança nisso, precisa haver uma série de mudanças. E a gente pensa ali no particular, muito no singular, né? E o nosso Brasil, um país de proporções continentais, com diversas realidades diferentes da nossa aqui da capital de São Paulo, é muito complicado emplacar isso, fazer uma mudança desse tipo. O pessoal tem que ter fé mesmo. Eu não sei se eu sou pessimista, mas eu não vejo muita... eu não tenho expectativa de uma mudança significativa nos próximos anos. Não tem jeito. Não sei se a nossa geração vai acompanhar essa mudança que a gente deseja não, viu, Dé? Escuta, e aí você empreendeu de novo, já com a carreira indo bem e tal, mas resolveu virar empresário. Não resolvi virar, não. Foi uma oportunidade e isso aconteceu, né? Claro, foi uma oportunidade que surgiu... no ramo de hotelaria. Das minhas atividades profissionais, exatamente. E quem faz a gestão, na verdade, quem é empresária mesmo é a minha esposa, Silvana. Então, nós não falamos da Silvana, não falamos da Nenê. Olha, é um trocinho assim. Trocinho. Mas coisa mais linda do mundo. Pelo amor de Deus. Eu sou Dá muito... vontade de apertar. Eu sou assim. muito suspeito, né? Puxa vida, hein? Delícia, Vai fazer filho bonito assim lá. É a Silvana que é a responsável por isso aí, ela que faz a gestão da empresa. A Silvana é cirurgiã dentista. E depois que nós nos mudamos lá... Olha que coisa louca, né? Pois é. Como a vida toma rumos assim... Agora, o mais legal disso é que ela, apesar da formação, ela nunca atuou exatamente como dentista, ela não clinicava. Boa parte da carreira dela foi no comércio, que eles falam, na atividade empresarial. Ela trabalhou em 2 multinacionais, representantes de equipamentos odontológicos. E por ela ser dentista, ela tinha uma vantagem. Conhecimento de causa. E ela trabalhou no mercado por muito tempo. E depois, com as mudanças da vida, nós nos mudamos. Hoje ela tem o consultório outra vez, mas também faz a gestão de um hotel lá em São José dos Campos. Caramba. Não, mas eu comentei isso porque eu lembrei do fato engraçado do cara que foi dar carteirada lá. O tenente. Não, os hóspedes... Tenente não, o senhor respeite a hierarquia das... O cara é tenente-coronel. Tenente-coronel. Rapaz, conta essa história, boa demais. Tenente-coronel que tava se negando a pagar pela hospedagem lá. O chuveiro tava ruim. Não é incomum ter um hóspede ou outro que cause algum tipo de problema administrativo lá. O cara toma hospedagem... E aí fica buscando pelo em ovo para não pagar a hospedagem, né? O consumidor no Brasil é bem protegido pela legislação, então as pessoas se valem disso algumas vezes para levar vantagem. Então chegou lá no hotel uma pessoa que desde o check-in já começou a dar problema. Ele foi posto num quarto. Foi assinar lá, falou, a caneta não escreve. Quase isso, viu? Mas ele foi posto lá num quarto X e 2 horas depois, 3 horas depois de hospedagem, na verdade não foi um pouco mais. Foi metade da hospedagem. Ele entrou próximo do meio-dia e já próximo das 18 horas ele fez a reclamação de que o chuveiro do quarto dele não estava funcionando. E aí o recepcionista foi e colocou ele em outro quarto, se desculpou, apurou se aquilo de fato estava acontecendo e verificou que, na verdade, não estava, o chuveiro estava funcionando, mas para satisfação do consumidor, ele teve lá um upgrade no quarto e ficou hospedado numa habitação de categoria melhor. Mas não foi o suficiente, porque no dia seguinte, ou seja, ele pernoitou e etc., ele estava causando um tumulto terrível lá na recepção, porque ele não queria pagar. Ele falou, olha, é um absurdo, eu tomei banho gelado, e inventando uma série de coisas.
e os recepcionistas ali, as pessoas que estavam cuidando do assunto, não tiveram a habilidade de resolver. Até porque ele, num dado momento dessa discussão, ele disse, olha, não vou pagar não, e é o seguinte, vocês estão falando aqui, estão tratando com um tenente-coronel do Exército. E se vocês não resolverem a minha situação, eu vou causar um problema aqui. Eu, sabendo disso, fui lá procurar saber o assunto. Porque, super calmo, claro. me despertou já uma suspeita muito grande, porque eu não espero de um oficial do Exército uma conduta dessa. Então eu já fui com o pé atrás. E quando eu cheguei lá na recepção do hotel, para tentar resolver aquele assunto, esse cidadão estava realmente com um sobretudo, um capote do Exército camuflado, com um nome de guerra aqui estampado no peito. Mas eu estava ali não para tratar disso, estava ali para tratar da hospedagem. E perguntei como eu poderia ajudar. Ele disse que eu não poderia, só devolvendo o dinheiro dele. E uma curiosidade, que nesse momento que eu cheguei, já eram 7 horas da manhã do dia seguinte ao início da hospedagem. Ele estava ali tomando um belo café da manhã. Muito insatisfeito com tudo. Tomar um café, depois eu brigo com todo mundo. E aí ele falou, olha, não vou pagar porque eu não tomei, eu quero meu dinheiro de volta. E eu, percebendo a situação, eu adiantei o resultado. Falei, olha, senhor, eu não vou devolver o dinheiro do senhor agora, porque não é a política do hotel, eu não posso fazer isso. Nós fizemos tudo o que foi possível para melhor atendê-lo. Trocamos o senhor de quarto, o problema do chuveiro foi resolvido. E aí ele queria mesmo era criar confusão, né? Porque ele insistiu na devolução do dinheiro e daquele momento em diante ele disse para mim que ligaria para a polícia militar. Sou o tenente-coronel. Falou pro cara errado. Só que ele falou isso pra um cara que não tem problema com a polícia. Então, se a polícia militar fosse atender aquela ocorrência, certamente eles resolveriam o assunto pelo certo. Claro. Eu não tive medo da polícia militar. Só que no momento em que ele discou pra polícia militar, e eu tava acompanhando a ligação, eu percebi que ele não passou o endereço do local onde ele tava solicitando uma viatura. Mas ele fez questão dessa ligação de falar, olha, que é o tenente-coronel do Exército. Aquilo claramente com a intenção de me amedrontar, de fazer com que eu refugasse, devolvesse o dinheiro pro tenente-coronel e ir embora em paz, né, com o dinheirinho no bolso. E eu percebi naquela situação, fiquei quietinho, falando igual meu pai fala, fiquei me aguentando em copa ali, fiquei aguentando a ligação. E eu percebi que ele não passou o endereço. Quando ele percebeu que eu ia aguardar realmente a viatura policial, ele falou, olha, seguinte, eu vou resolver esse problema de outro jeito, vocês podem esperar, mas eu vou embora, não vou esperar mais não. Falei, senhor, o senhor acabou de discar pra polícia, o senhor aguarda agora a viatura da polícia chegar pra resolver o assunto. Não vou aguardar, não sei o quê. Aí eu me aproximei bem dele e com um gesto muito sutil e com bastante educação eu disse que ele teria que aguardar sim, que dali ele não sairia. Porque eu mesmo estava solicitando novamente a polícia militar. E já o adverti naquele momento ali, de forma muito sutil, que se ele não fosse tenente-coronel, o que eu tinha certeza que ele não era, ele iria preso. Ele estaria preso ali em flagrante. Aí você acabou com o mundo. Dia dos Namorados, 7 horas da manhã. E foi muito engraçado realmente, eu que vivenciei isso lá, porque na hora que eu me aproximei essa arrochada nele, o tenente-coronel desmoronou. Ele falou, por que você vai fazer isso comigo? Falei, ô abençoado, o senhor tá causando um problema terrível desde ontem aqui, até agora, chamando polícia e etc. E agora você tá falando, por que eu tô fazendo isso com você? Não tô fazendo, você vai preso se você não for tenente-coronel. Eu sei que ele ficou desesperado, tentou fugir de todo jeito, a mulher que o acompanhava o deixou, foi embora antes de chegar a polícia. E eu percebendo que eu passaria ali metade do meu domingo, pelo menos, na delegacia, falei, vai embora e passar bem, coronel. E passar bem. Depois eu presto a continência. Mas eu peguei ali no manto verde oliva dele, dei uma chacoalhada pra ele sentir. Loucura, viu? Cada uma que a gente... Então, a experiência lá no hotel é muito satisfatória, é muito legal. Tiago, deixa seu recado final, passa a rede social, telefone, manda abraço, manda alô, dá tchau, manda, igual na época da Xuxa, não, beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha você. Mãe, pro meu pai, pra você. Sem prejuízo do beijo da minha mãe, do meu pai e pra você, eu quero dizer, eu não tenho rede social,
eu tenho uma rede social que é profissional, que é o... Por conta da profissão, você não tem? Sim. Eu sou um cara muito reservado da minha vida particular e muito em função da profissão. Eu não gosto que as pessoas saibam a respeito das minhas intimidades, da minha família. Nunca tirou uma selfie pelada? Não, não costumo fazer isso aí, muito menos para publicar em rede social. Então sou um cara muito contido nesse aspecto, me preservo bastante e eu acho que isso se traduz em segurança e respeito também aos meus familiares, né, que estão vulneráveis, sujeitos a todo tipo de coisa, eu estando mais exposto. Minha rede profissional é o LinkedIn, e lá me encontram como Thiago Lacerda Pereira mesmo, advogado, basta uma pesquisa simples. Eu vou colocar na tela aqui. Coloca, eu te mando depois o link. Eu quero agradecer você, dizer a admiração enorme que eu tenho. Quebrou aquele estigma. Quebrou, tá vendo? Mas eu sabia que isso ia acontecer, muito embora eu estivesse com muito medo. Porque você é muito talentoso em tudo que você faz. É sim, eu conheço você de longa data. Você que é meu amigo. Eu sei o quanto você é dedicado, o quanto você é experimentado e o quão talentoso você é para conduzir essas coisas. Câmera, luz, para mim é tudo muita novidade, mas você tem essa habilidade. Então quero agradecer a oportunidade, o convite. Não sei o quanto a gente vai aproveitar dessa conversa aqui. Toda essa conversa? Toda sem corte. Sem corte, não. Mas por quê? Não, tem que selecionar. Você faça o trabalho como que é de edição. Faça seu trabalho costumeiro. No máximo eu tiro uma tossezinha. Uma engasopada. Mas é isso, agradecer você, agradecer pelo convite, dizer quanta admiração que eu tenho por ti, desejar sucesso nesse projeto. E é questão de tempo, as dificuldades afetaram, a dificuldade da pandemia afetou todo mundo, né, Dé? E você não foi diferente, mas você tem uma capacidade de se renovar, de inovar, de descobrir que os que sobrevivem não são os mais fortes, são os que melhor se adaptam às situações de dificuldade, né? É teoria da evolução. Então você, tenho certeza que o sucesso é questão de tempo nesse novo projeto. Tenho certeza que você vai estar muito bem e agradecer meus pais pela formação que eles me deram, por todo o suporte que me deram até hoje, mandar um beijo para minha esposa, falar que eu amo muito, e minha filha, Helena, que é a minha alegria. É isso. Obrigado. A gente que agradece, olha, foi muito satisfatório, tirou um monte de dúvida e conversar com gente inteligente, com gente bem sucedida, isso você dorme sossegado. Não, no outro dia você acorda assim, bondade sua, você acorda com a vassoura da mão assim, lá. Eu tô aí escavando também, sou um cara que busca o sucesso e eu sou seu fã, tenho certeza obrigado, disso. Muito obrigado. Sempre fui. E sempre que quiser que a gente venha aqui trocar ideia, é só me convidar que eu tô aqui. Tem que fazer uma mesa de debate aqui com outras pessoas. Vamos fazer. Boa. Vamos mais 3 cabras aqui, ó. Valeu, Dé. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu. Até mais, pessoal.